o grande abismo entre os salvos e os perdidos. Havia um certo homem rico, disse Yahushua, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Ulosor, o Lázaro cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta e bem desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Por fim, o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também um rico morreu e foi sepultado. Ali em tormentos viu Ulosor lá longe com Abraão. Pai Abraão gritou, tem piedade de mim. Manda Ulosor vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te de que durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto que Ulosor nada teve. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Ó pai Abraão, manda-o à casa de meu pai, retorquiu o rico, pois tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venham para este lugar de sofrimentos quando morrerem. Mas Abraão declarou-lhe, tem, mas que a Otávio de Mehushua e dos profetas ouçam os seus avisos. Tem a lei e os profetas. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se eles não ouvem Mehushua, os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se tenha levantado de entre os mortos. O grande abismo entre os salvos e os perdidos. Eu sei que muitos, ou talvez espero até alguns, acreditarão que o inferno existe, o tormento eterno, só depois que chegarem lá. Não é assim? Infelizmente, muitas pessoas só acreditam que vão morrer, que vão partir para a eternidade depois que enfrentarem o fato, né? E às vezes tarde demais. Uns chegam até a fazer ironia, né, a respeito do inferno, chegam até brincar, né? Entre aspas, a um cara da música popular diz que prefere ir para o inferno. O inferno é um lugar de tormento eterno, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Inicialmente, quando o homem morre, ele vai para o lugar de tormento eterno. O inferno é o último estado de condenação, conforme lá Apocalipse capítulo 20, né? Após o juízo final, ali serão lançados no lago de fogo eternamente os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Serão atormentados de dia e de noite. Eu não sei se alguém com dor de dente ou dor de ouvidos consegue pensar em farra e os prazeres dessa vida. Eu me lembro aqui, inclusive, quando passava por determinada rua aqui de Belo Horizonte, até gravei sobre isso. Alguém gritou lá do outro lado da rua, ô irmão! Tentando, né, fazer alguma chacota, alguma coisa. Eu me dirigi a ele, vem cá que eu vou explicar para você por que eu sou irmão. Por que eu sou um filho do Altíssimo. Você já teve dor de dentes? Ele falou, já tive dor de dentes. E dor de ouvido? Eu também já tive dor de ouvido. Pois é, o inferno é semelhante a uma dor de dente, uma dor de ouvidos que nunca termina pelos séculos dos séculos. Choro
de arrependimento, ranger de dentes de ódio, saber que não tem mais jeito. A apelação, né? O grau de apelação do indivíduo que vê que não tem mais solução por causa dele, começa a apelar com atitudes e pronunciar palavras de ódio. Esse cantor, portanto, aí que diz que quer ir para o inferno, vai ter uma recepção desses moldes aí, mais ou menos. Isso é apenas uma rápida ideia do que é o sofrimento eterno. E do jeito que o homem vai partir para a eternidade, o inferno ele vai continuar com aquelas dores e sofrimentos. Haverá dia e noite ao contrário da presença da majestade, né? na glória para os salvos que o Cordeiro iluminará. Dia na esperança de que a noite virá para libertá-lo. E a noite chegar, e assim sucessivamente pelos séculos dos séculos. Uma sensação de estar caindo e nunca chegar ao fim. Bom, são algumas experiências, né? Algumas revelações a respeito do inferno. E o grande abismo que separa os salvos dos perdidos. Quando os perdidos, além do sofrimento eterno, poderão ver os salvos no gozo e na felicidade, aumentando ainda mais, intensificando ainda mais o seu desespero. Mas ainda é tempo, a oportunidade está em aberto. E Yahushua está de braços abertos, esperando todos quantos queiram recebê-lo como seu Salvador. O homem não tem desculpa alguma. O homem não tem desculpa alguma diante do Altíssimo. A palavra do Todo-Poderoso é bem clara. Ele revela a sua misericórdia, o seu amor, o tempo de vida que nós temos aqui para uma reflexão, para pensarmos, estarmos realmente preparados para a vida eterna. Lázaro, o Lozô, foi salvo não pelo fato de ser pobre, mendigo, esmoléu. Quando Yahushua diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não significa um indivíduo esmoléu, um mendigo, mas aquele que reconhece a sua dependência do Altíssimo. Quando Lázaro se converteu e teve a sua salvação, as Escrituras não descrevem quanto tempo ele permaneceu ali, naquela situação humilhante, diante do luxuoso comportamento do rico, que alguns, inclusive, erroneamente chamam de parábola. Nunca foi uma parábola, porque parábola não contém nome próprio. Aqui é um fato real que sucedeu-se no tempo da Torá, no tempo de Moisés, né, o Yahushua. Eles têm Moisés e os profetas. E o que me chama ainda a atenção dentro deste contexto aqui é a exclamação desse homem, que quando ele diz, pai Abraão, essa expressão é uma clara inferência, não está querendo trocar o termo aqui, mas vamos lá, inferência, é uma clara inferência de quem conhecia a lei, que ninguém chamaria pai Abraão se não tivesse um conhecimento. Então nós podemos até ilustrar aqui uma rápida analogia de que esse indivíduo era um desviado da palavra, vamos dizer, conhecedor, mas não praticante, no caso da lei, da Torá, não é? Porque hoje nós estamos inseridos dentro do contexto neotestamentário. Um grande abismo separa os salvos
dos perdidos. De que lado você quer ficar? A escolha é totalmente sua.